relatório sobre a reforma da Previdência é entregue pela Comissão de Constituição e Justiça ao presidente do Senado. O documento apresenta mudanças para a PEC. A população do Brasil é estimada em 210.147.125 pessoas. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Na Espanha, um festival promove uma guerra de tomates que pinta a cidade de Bunol de vermelho. Atos de amizade e generosidade inspiram fabricantes de brinquedos a iniciar um projeto de acessibilidade. A fase de testes começou hoje. Mulheres ganham o mercado de trabalho e assumem postos com histórico de domínio masculino. E hoje, no Dia Nacional do Voluntariado, você acompanha uma reportagem que mostra o Ministério do Banho. Essas e outras informações a partir de agora aqui no Jornal Boa Notícia. Boa noite, começa agora mais uma edição do JBN para todo o Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje as estimativas da população. Pela data de referência de 1º de julho de 2019, o Brasil tem uma população total de 210.147.125 pessoas. Os dados relativos aos estados foram publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União. Em 1º de julho do ano passado, o número era de 208.494.900 brasileiros. O crescimento absoluto da população em um ano foi de 1.625.225 pessoas, o que representa aumento de 0,79%. O estado com a menor população continua a ser Roraima, que chegou a 605.761 pessoas, um crescimento de 5,06% frente aos 576.568 registrados no ano passado. Amapá tem a população de 845.731 pessoas e o Acre somou 881.935 pessoas. A maior população se encontra em São Paulo, com 45.919.049 pessoas, um aumento de 0,83% em relação aos 45.538.936 pessoas estimadas há um ano. Minas Gerais tem uma estimativa de população de 21.168.791 pessoas e o Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar com 17.264.943 pessoas. A população do Paraná foi estimada em 11.433.957 pessoas, crescimento de 0,75% com relação à estimativa do ano passado. Goiânia está entre os 17 municípios com maior população. O ranking tem como primeiros colocados São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Goiânia ocupa o 10º lugar e tem população estimada em 1.516.113 pessoas. Em 2018, esse número era de 1.495.705 pessoas. A estimativa também traz dados sobre Paranaguá, que teve população estimada em 154.636 pessoas e no ano passado a estimativa era de uma população de 153.666 pessoas. Olha, o senador Tasso Gereissati entregou na tarde de ontem ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o relatório com o parecer sobre a PEC que altera o sistema previdenciário. No parecer, foram retirados alguns pontos que haviam sido aprovados pela Câmara dos Deputados e, em anexo, traz alterações em forma de uma nova proposta de emenda à Constituição para que, assim, a tramitação do texto que está nas mãos do Senado não seja prejudicada. Essas supressões não têm dentro do texto nenhuma consequência de que ela tenha que voltar para a Câmara. Então, esse texto onde nós só fizemos supressão vai ser votado aqui e, se aprovado, vai direto para a promulgação do presidente do Congresso, presidente Davi. São 4 as supressões propostas pelo relator. Uma delas é a desvinculação da linha de pobreza do benefício de prestação continuada, a BPC, à Constituição.
Outra acaba com a possibilidade do aumento da regra de pontos para aposentadorias especiais de trabalhadores que foram expostos a agentes nocivos. A terceira assegura a autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal quanto à instituição de contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. E a última garante segurança jurídica para o financiamento dos regimes próprios. Entre as mudanças propostas pelo relator para tramitar em uma PEC paralela ao do texto da reforma da Previdência estão que estados, municípios e Distrito Federal adotem as mesmas regras da PEC 06/2019 em seus regimes próprios de previdência social e o aumento em dobro da cota de pensão por morte para os dependentes de até 18 anos de idade, passando para 20%. Além desses pontos, o senador Tasso Gereissati pretende colocar em votação o fim da isenção previdenciária para agroexportadores e entidades filantrópicas, o que, segundo ele, vai aumentar a economia em 10 anos. É que nós vamos dar uma economia para a União, somente para a União, tirando o que nós atenuamos na questão social, principalmente, e acrescentando essas receitas, nós vamos dar à União uma economia de cerca de 1 trilhão, ou seja, aquilo que o governo pediu. Portanto, mais do que veio da Câmara. Para o presidente Davi Alcolumbre, o parecer é importante para o equilíbrio das contas públicas e da justiça social. O relatório do senador Tasso contempla o que os senadores buscaram desde o primeiro momento, como Casa da Federação, a inclusão dos estados e dos municípios na votação dessa reforma. Ela não pode ser uma reforma pela metade. Equilibrar as contas do Estado brasileiro, do governo federal, seria muito ruim se nós não pudéssemos fazer esse mesmo ajuste, ou pelo menos dar a oportunidade para esses estados e municípios aderirem a esse programa, que é uma novidade no relatório do senador Tasso Gereissati, para que os estados e os municípios possam aderir a essa emenda constitucional e fazerem as suas reformas. Hoje, o relatório foi lido na CCJ. Antes do início da leitura, a presidente da comissão anunciou que foram entregues para análise 269 emendas, sendo que 124 foram entregues entre ontem e amanhã de hoje. Olha, e em Paranaguá, no Paraná, uma escola emitiu essa semana um comunicado de um suposto caso de sarampo. Se confirmado, o caso será o primeiro na cidade desde o início do surto da doença no país. A situação mostra a importância da vacinação não só em Paranaguá, mas em todo o Brasil. Veja na reportagem do Pierre Andrade. O vírus do sarampo pode estar na maçaneta, no copo, no ar. E é resistente, é capaz de permanecer por mais de 1 hora em um ambiente e assim contaminar diversas pessoas. Com tamanha facilidade de contaminação, a doença tem se espalhado pelo país. Ao menos 11 estados já confirmaram casos de sarampo. No Paraná, 2 pacientes foram diagnosticados com a doença, um em Campina Grande do Sul e outro em Curitiba. Parecia questão de tempo até que a cidade-mãe do estado também registrasse casos da doença. E esse dia pode ter chegado. Na tarde de ontem, o Colégio Adventista de Paranaguá emitiu nas redes sociais nota em que informa suspeita de sarampo em um dos alunos do local. O caso ainda não foi confirmado oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde, o que só ocorrerá após exames laboratoriais. Ainda assim, a situação preocupa e é importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas da doença. Ela confunde muito com outras doenças também. Então, nesse caso, a gente presta atenção em alguns sintomas que são importantes, além dos sintomas sugestivos, né, que são os sintomas gripais. A febre muito alta, conjuntivite, que é uma ardência, né, a vermelhidão nos olhos, uma tosse persistente, manchas pelo corpo. E prestar atenção nessas três observações, que são as manchas no corpo, a conjuntivite e a febre muito alta. Tendo esses 3 sintomas, é muito importante você procurar um atendimento profissional para poder realmente ter uma certeza e um diagnóstico mais acertado sobre a possibilidade de você estar
né, portando ou não o vírus do sarampo. O risco do sarampo chegar ao litoral paranaense foi anunciado em várias oportunidades. Desde o primeiro semestre do ano, secretarias municipais da região alertam para a possibilidade do retorno da doença. Em Paranaguá, foram iniciadas diversas campanhas de conscientização sobre a vacinação. O medicamento é a forma mais eficaz de combater a doença e está disponível na rede pública de saúde. Em todas as unidades de saúde é para estar presente, né, a campanha, né, de vacinação e, inclusive, principalmente na Gabriel de Lara, onde nós temos nosso centro de referência de vacinação. Então, todo mundo que não tiver com a carteirinha em dia ou que não, né, participou das campanhas, procurar o posto de atendimento de unidade de saúde mais próxima ou até mesmo ali a Gabriel de Lara, que é a nossa referência na questão de vacinação. O curioso é que o sarampo estava erradicado, não apenas no litoral paranaense, mas em todo o país. E a baixa procura pela vacina é a principal explicação para o retorno da doença. Entre as décadas de 70 e 90, o sarampo foi uma das principais causas de mortalidade infantil no país. Nessa época, as pessoas corriam para as unidades básicas de saúde em busca da vacina. Acontece que o tempo passou, o medo deixou de fazer parte do dia a dia do brasileiro e o que se viu foram quedas nas taxas de vacinação. Em 2015, aproximadamente 96% do público-alvo foi imunizado contra a doença. Em 2016, essa taxa caiu para 95%, considerada mínima pela Organização Mundial da Saúde para garantir um país sem sarampo. Acontece que entre 2017 e 2018, novas quedas para 91% dessa vez, e o que se viu foi o sarampo voltando com força total. Por mais que pareça pouco, o espaço entre 95 e 91 é bastante. E aí, junto a isso, tem a questão também de muitas pessoas terem aderido aos movimentos anti-vacina. Então, isso acabam formando as famosas fake news, né, sobre a vacina poder causar alguns males, ser prejudicial. E isso é inverídico. Isso aí eu costumo dizer que é um desserviço prestado à sociedade. A vacina, ela é importante, existem muitos estudos confirmando isso e ela é a única forma de prevenção, não tem como bater contra uma orientação baseada em evidência. E veja no próximo bloco, atos de amizade e generosidade inspiram o fabricante de brinquedos a iniciar um projeto de acessibilidade. A gente volta daqui a pouquinho. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Perto de Boston, Massachusetts, uma história de amizade inspirou um novo projeto da empresa Lego. O empenho carinhoso de uma amiga com um jovem cego, que por sua vez quis compartilhar o presente com outras pessoas cegas, permite agora algo que pode parecer pequeno, mas que tem grande significado na vida de muitas crianças e adolescentes. Entenda na reportagem. Matthew Schifrin é cego e aos 13 anos construiu a primeira miniatura de Lego da vida dele. Matthew nasceu cego e conseguiu a façanha com a ajuda de uma amiga. O nome dela era Lilia. A moça escreveu cuidadosamente em braille as instruções para que o jovem pudesse construir um castelo medieval em miniatura. Mais tarde, Lilia escreveu instruções para que Matthew pudesse construir a Torre de Londres. O manual original tinha 850 páginas. Depois daquele primeiro conjunto de Lego que eu construí, percebi que não poderia manter isso só para mim. Eu tinha que tornar isso acessível a outras crianças.
Foi depois que Lília faleceu em 2017 que Matthew montou um site. Na página, pessoas cegas podiam acessar as instruções de construção em braille para os kits de modelo da Lego. O endereço era o legofortheblind.com. Depois disso, o jovem se uniu à Lego. Inspirada em seu site, a empresa fez uso da inteligência artificial para obter mais instruções para pessoas cegas e deficientes visuais que pudessem usar o brinquedo. O Instituto Austríaco de Pesquisa para Inteligência Artificial desenvolveu um software que traduziu as instruções de construção em texto. Essas instruções podem ser lidas por dispositivos de leitura em braille e traduzidas em comandos de voz para telefones inteligentes. A Lego está testando o projeto entre os dias 28 de agosto e 31 de dezembro, com instruções para 4 conjuntos. Os usuários Lego estão baixando-os em legoauditionsinstructions.com. Para Alex, de 13 anos, a ideia de poder construir um Lego é incrível. Eu adoro isso, porque agora eu posso construir Lego com meus irmãos. Eles são obcecados com esses brinquedos e eu sempre quis construir com eles e você sabe que eu não poderia, porque eu não posso ver. Então, finalmente, eu tenho a minha chance. A Lego diz que, dependendo do feedback, planeja incluir instruções de áudio e braille para mais séries, já no primeiro semestre de 2020. Também quer incluir mais idiomas no futuro. E mais uma do cenário internacional, pulando em meio a toneladas de polpa de tomate. Milhares de pessoas participaram de uma guerra de tomates durante um festival na cidade espanhola de Bunol. Os organizadores do Festival Anual Tomatina jogaram 145 toneladas de tomates maduros em meio à multidão. Foram utilizados 6 caminhões grandes, transformando a cidade num mar de rosa e vermelho. Alguns dos foliões usavam óculos de proteção e alguns prédios foram cobertos de lona para preservar as paredes, enquanto vários ficavam encharcados com a polpa, criando uma cena digna de uma pintura de arte moderna. Fala-se que a tomatina surgiu a partir de uma briga entre moradores em 1945. O evento foi banido durante um tempo, em 1950, no auge da ditadura do general Francisco Franco, mas sobreviveu para ganhar mais popularidade em toda a Espanha nos anos 80 e hoje atrai grandes multidões de visitantes estrangeiros e espanhóis. A prefeitura distribuiu mais de 20 mil ingressos para o festival deste ano. Um número cada vez maior de mulheres vem assumindo o posto em profissões que antes eram prioritariamente masculinas. Algumas delas optaram por assumir o comando de táxis, por exemplo. Veja na reportagem. A profissão ainda é encarada por muitos como masculina, mas no que depender da Samantha e das suas colegas, vai ficar um pouco mais cor-de-rosa. Bem produzida e batom nos lábios, é assim que ela sai percorrendo as ruas de Paranaguá todos os dias, ou melhor, quase todos, porque é ela quem decide quando vai folgar. Há 4 meses que ela iniciou como taxista e começou nessa profissão porque não conseguia encontrar trabalho na sua área. No começo foi mais necessidade mesmo. Eu procurei emprego em outros lugares, acabei não tendo êxito e aí apareceu a oportunidade do táxi, eu decidi entrar e decidi ver qual que era, Com horários flexíveis e ganhos relativamente bons, a profissão de taxista tem atraído cada vez mais mulheres. Elas ainda são minoria, mas essa realidade está mudando aqui em Paranaguá. A Samantha tem acompanhado toda essa mudança dentro do seu escritório, o carro de todos os dias. Na verdade, tem esse lado um pouco machista, assim, eu diria, por ser uma profissão mais masculina. Mas as mulheres têm tomado bastante espaço no táxi, principalmente no táxi. Paranaguá tem aproximadamente 12 mulheres conduzindo carros por aí, para cima e para baixo. A Letícia também está nessa mesma rotina de motorista. Com personalidade forte, ela conta que já deixou de levar um passageiro porque não se sentiu confortável. Já tive casos de entrarem no meu carro na parte do turno da noite, e eu ver que é uma pessoa não confiável e eu não levar aquela pessoa e mandar outro taxista levar, Aí a pessoa não quis pegar outro táxi e simplesmente saiu. Então era
Eu vi que era um pouco de perigo ali, sabe? E me afastei. Samantas, Letícias, Marias, elas estão por todos os lados. Mas um detalhe, se o carro estraga, não é porque é o sexo frágil que elas não dão um jeitinho de conseguir arrumar ou pelo menos tentar uma ajuda. Na verdade, tudo tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que a gente é mulher, então fica mais fácil de achar alguém para ajudar, né? Mas eu, graças a Deus, assim, em relação aos meus colegas de trabalho, eu fui muito bem recebida. Então, sempre quando eu tenho algum problema ou eu preciso de alguma ajuda, alguém sempre vem, eles sempre socorrem, sempre tem alguma ajuda, assim. É bem tranquilo. E isso é verdade. Nesse ponto de táxi, elas são as queridinhas. O Maicon, que também é motorista, diz que elas acabam conquistando os clientes por serem mais cuidadosas. Justamente isso, né? Que muita gente tem essa opção de contratar a mulher, né? Que ela é mais cuidadosa, ela cuida mais do carro, ela dirige mais devagar. Então, muitos clientes têm a preferência de escolher só a mulher como motorista. Um campeonato vai reunir bandas e fanfarras no estado do Paraná. As competidoras já se empenham nos ensaios para participar do evento. Os ensaios acontecem às terças e quintas-feiras na Arena Vicente Gurski em Matinhos. Mas quando uma competição se aproxima, os treinos são ainda mais puxados. Geralmente, quando é mais época de campeonato, a gente costuma ensaiar a semana inteira, depois dos dias de aula, né? Depois das 5h30, o escolar passa pegando a gente nas escolas, aí vai até umas 7 horas, por aí assim, daí às vezes tem ensaios sábado de manhã ou à tarde. São estudantes da rede pública de ensino, fazem parte da banda de percussão marcial municipal Fênix, composta por aproximadamente 70 integrantes. Esse ano a banda irá completar 5 anos de fundação. Eu vi que era legal, daí, como eu gosto de viajar também, a gente viaja bastante. Daí eu vi que era também uma boa ocupação de tempo e é bem legal, é um projeto muito legal. A nossa ideia é a gente trazer o adolescente, a criança, né, para a gente passar um pouco mais de civismo, né, cultura, disciplina, que a gente cobra muito, não só dentro da banda, mas dentro da escola, em casa. Neste período já conquistaram inúmeros títulos, entre eles o de pentacampeã paranaense e campeã sul-brasileira, e diversos outros títulos regionais que disputaram no Paraná e em Santa Catarina, por exemplo. Recentemente, a banda retornou de União da Vitória. Lá, os alunos participaram do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras e saíram de lá vitoriosos. Foi concorrido, por causa que teve 4 bandas que competiam contra a gente. Foi disputado. Então, a gente ganhou por pouco, mas o que vale. E espero no próximo campeonato aqui, que vai ter agora aqui em Matinhos, espero que a gente consiga trazer de novo o primeiro lugar nosso. O campeonato é o Paranaense de Bandas e Fanfarras que Matinhos vai sediar. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro. Aqui nesse ginásio mesmo, aqui na Arena Vicente Gurski, e a gente vai estar contando com 48 corporações do estado todo. Então é um dos maiores campeonatos que vai ter no nosso estado, né, que são bandas de todo o estado, do norte, de tudo quanto é lugar, todos estão vindo para cá para competir esse campeonato paranaense que a gente vai estar realizando aqui. Olha, desativada desde os anos 70, a histórica estação ferroviária de Antonina, cidade no litoral paranaense, passa por restauro. A revitalização é coordenada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFA. Em Antonina, o clima é de expectativa. Expectativa porque a estação ferroviária do município está sendo reformada e daqui a poucos dias estará aberta para a visitação de moradores e turistas. Inaugurada em 7 de setembro de 1922, por ocasião das festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil, a estação ferroviária é um exemplo vivo da fase áurea do mate, quando Antonina se destacava como o 4º porto brasileiro. Há 6 meses, a estação passa por uma intensa reforma, que
que visa manter as características da época de sua inauguração. A restauração veio após o município de Antonina ser contemplada no Parque Cidades Históricas, programa do governo federal. É uma obra de 1 milhão e pouco, né? Uma obra belíssima, com toda a parte de pintura interna, pintura externa, parte de elétrica, troca do telhado, né? Parte de ar-condicionado, que é uma coisa muito importante também devido ao tempo aqui de Antonina, né? Faz muito calor na época de verão. Então, sem dúvida nenhuma, é uma parceria muito importantíssima, muito importante para o município de Antonina, essa parceria com o IPHAN. Vizinha da Igreja do Senhor Bom Jesus de Saivá, a estação ferroviária de Antonina teve a sua obra orçada em R$1.200.000. Com uma área de 982 metros quadrados, a história que este local vivenciou desde 1914, logo voltará a ser contada. Enquanto o dia da inauguração não chega, a equipe de restauro trabalha a todo vapor. Grande parte da pintura já foi finalizada e pudemos acompanhar também a finalização do restauro do piso. Para o seu Roberto, que é mestre de obras, participar de um trabalho tão importante como este de restauro da estação é um grande privilégio. Está bem satisfatório, porque a gente se sente fazendo parte da história do Paraná, certo? Claro que a gente teve uns contratempos, né, de chuva, de material que a gente não se encontra aqui no Paraná, mas foi uma obra bem gerenciada pelo nosso gerente, né, dono da empresa, que a gente vai conseguir entregar o povo de Antonina no prazo. Acredito em 30 dias já está de volta às mãos do povo de Antonina. A obra que o povo de Antonina espera há anos e que vai levar mais turistas à terra da bala de banana já tem data para sua reinauguração, 31 de outubro deste ano. Como vocês vejam, uma obra sensacional, né? E 6 meses aí a estação vai ficar maravilhosa, um ponto belíssimo de Antonina. E estamos aguardando o desfecho final aí, que tenho certeza que no dia 31 de outubro, no dia da inauguração da estação, a comunidade antoninense, né, os turistas da Curitiba, região metropolitana, aqui do próprio litoral, vão estar todos aqui para ver essa belíssima estação ferroviária, né? O ramal de Antonina foi aberto em 1892, como uma espécie de compensação ao porto por não ter sido ele o ponto de partida da linha para Curitiba. A linha, com 16 quilômetros e apenas uma estação, nunca teve grande movimento e os trens de passageiros eram sempre mistos. A linha fechou em 1976, tendo sido reativada em 1980. Em 2003, foi reaberta ao transporte de cargas, existindo um projeto de um trem turístico de Morretes a Antonina, tocado pela BPF. O trem ele operará entre Morretes e Antonina, né, nesses 15 quilômetros. E assim, está bem avançado já o processo. A Prefeitura de Antonina, muito importante também como parceira nesse projeto. A gente já está iniciando a parte de roçada, a manutenção dos trilhos, a troca dos dormentes, limpeza de valas de drenagem. Então, já estamos preparando todo o cenário para a chegada da Maré Fumaça, que já está com data marcada, dia 22 de dezembro, com a apresentação do trem de Natal. A BPF também instalará na estação ferroviária o Centro de Memória Ferroviário, que contará com um vasto acervo com materiais históricos. A ideia é que, após isso, com a inauguração, com a estação já inaugurada e com o fluxo também do trem daqui a uns tempos, esse centro de memória ele vai ficar permanente aqui na estação. Então, forçando cada vez mais, né, reforçando cada vez mais a parceria que a BPF tem com a prefeitura, né, com a administração de Antonina nesse momento, e acredito que seguirá da mesma forma para frente. A comunidade espera e vai ser uma grande festa, e desde já a gente já convida todo mundo para estar aqui no dia 31 de outubro, para ver essa grande inauguração da Igreja Bom Jesus e da estação ferroviária. Esses dois monumentos históricos daqui de Antonina, que vai ser no mesmo dia a grande inauguração. E daqui a pouco você vai ver uma reportagem que conta um pouco sobre o Ministério do Banho. É logo depois do intervalo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP.
e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Hoje é o Dia Nacional do Voluntariado, por isso queremos homenagear e reconhecer o trabalho destas pessoas que se doam de maneira desprendida para fazer o outro feliz e ajudá-lo de alguma forma. Nós encontramos em Goiânia um ministério muito especial chamado Ministério do Banho Sagrado. É uma forma de exercer o voluntariado em forma de escuta atenta à palavra de Deus. Vamos acompanhar a reportagem. Então, vamos falar sobre direitos humanos. Você já ouviu falar sobre o Ministério do Banho Sagrado? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Ao meu lado, o Diego Gontijo é o coordenador desse propósito, desse projeto que tenta levar dignidade para as pessoas. Até porque falar de direitos humanos é levar também dignidade para as pessoas que precisam, principalmente para aquelas pessoas que hoje estão em situação de rua. Diego, bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. E desde já, as pessoas que não conhecem, elas vão conhecer agora o trabalho de vocês, mas desde já, em nome de todos da equipe, parabéns por essa disposição e essa fé que vocês carregam. Prazer todo nosso, Pedro. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouco sobre o nosso Ministério do Banho Sagrado, poder estar divulgando e espero que com essa divulgação possamos alcançar mais pessoas para que o nosso propósito, que é o propósito de levar dignidade para os irmãos que estão em situação de rua, se propague e possamos fazer cada vez mais o bem para os moradores de rua. Hoje, inclusive, no programa, Diego, a gente está falando sobre essa questão dos direitos humanos. Da importância de, se você hoje está numa situação boa, se preocupar um pouco mais com aquele irmão que não é tão privilegiado. E vocês que estão na rua, a gente vai falar sobre o projeto daqui a pouco, mas vocês que estão hoje na rua, é muito comum, encontrar realidades tão diferentes das nossas. Sim, Pedro, é sempre uma surpresa quando vamos para as ruas, as pessoas que estão indo pela primeira vez, elas imaginam que os irmãos que estão em situação de rua vão dar trabalho e quando se deparam com uma realidade totalmente diferente, são pessoas boas, são pessoas que estão lá, muitas vezes porque sofreram uma desilusão com parentes, uma desilusão com a vida em si, e elas estão lá e precisando de ajuda, e é sempre uma surpresa a educação deles. Eles são muito educados, são muito receptíveis, basta uma palavra para eles se abrirem e mostrar um lado humano. É isso que eles estão mostrando para nós, um lado humano, um lado de pessoas que são necessitados, precisam muito de ajuda e tem muito Deus com eles. E aí a gente vai entrar no nosso pano de fundo, a carretinha do banho sagrado, ela está ali atrás de forma proposital, porque através daquela estrutura eles conseguem levar dignidade para as pessoas. Você já parou para pensar o número de pessoas que não têm a oportunidade de ter um banho quente e que hoje são moradores de rua? Muitos tomam banho na época de chuva, e fica esperando ansiosamente para ter um banho e com aquela estrutura aí vocês conseguem fornecer isso para essas pessoas. O que é aquela estrutura que está ali atrás? Aquela estrutura é um sonho de uma comunidade, um sonho que virou realidade. Hoje aquela estrutura ela leva um banho quentinho, 42 graus Celsius, pode estar regulando a temperatura do banho. O irmão ele pode escolher se é um banho
gelado ou um banho quente. Então ele tem essa opção. Mas o preferido? O preferido é o quente, porque eles não têm no dia a dia. E aí, quando eles se deparam com essa estrutura, que é uma estrutura que levamos para eles com muito carinho, e com essa opção do banho, com a temperatura que eles possam escolher, eles se sentem muito realizados, eles saem novas pessoas de lá. E o banho é muito mais que uma água que cai no corpo, ela revigora. Um banho, quando nós tomamos um banho na nossa casa, nos revigora, certo? Então, para eles, quando leva o banho para eles, é mais que revigorante, é algo que eles não têm no dia a dia. Isso é verdade, às vezes passa despercebido, né? Mas você pode parar para fazer essa reflexão. Você chega cansado na sua casa, o que mais você quer, às vezes, é ali ter um alimento e tomar um banho para se refazer. Agora, já pensou as pessoas que moram na rua e não têm essa oportunidade todos os dias e eles acabam proporcionando? E eles ficam nos esperando. Quando nós chegamos, eles gritam, o banho chegou. O banho, ele leva corte de cabelo, um corte de cabelo da melhor qualidade. De voluntários. De voluntários, somos todos voluntários. E nossos irmãos que vão para a ação, para levar o corte de cabelo, eles levam um corte de cabelo com muito amor. Não é apenas o corte de cabelo. E os irmãos em situação de rua pedem um desenho, pedem um corte diferenciado. E é o melhor corte de cabelo. E é melhor que um corte de cabelo no salão, porque leva um amor. Então nós temos relatos de irmãozinhos em situação de rua que olha para o barbeiro que ali está, sente um carinho tão grande, e nós temos esse relato de irmão que largou a droga. O irmão que joga a droga fora na frente, que jogou essa droga na frente do barbeiro, e ele não sabia o porquê que ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo porque ele estava enxergando o próprio Jesus no nosso irmão, porque quando estamos em nome de Deus e nós estamos levando o nosso melhor, que é uma doação, e uma doação verdadeira, a transformação é feita. E o banho está levando isso, ele leva então o corte de cabelo, leva o banho, doações de roupas, e nós, graças a Deus, estamos recebendo roupas de muita qualidade, não é qualquer roupa. E quando ele se depara com uma roupa boa, um corte de cabelo bom, uma água quente, sabe, Pedro? E agora nós também estamos encaminhando para o tratamento odontológico. Então, todo sábado é feito um tratamento, nós escolhemos um irmão. Um irmão por semana? Um irmão, porque por enquanto nós só temos um dentista. Mas acredito que nós... esse um é muito importante. Mas é muito importante. Ele está recebendo o sorriso, né? Ele vai poder sorrir. Porque muitos tem muito tempo que não sorriem. Diego, aliás, como curiosidade, vocês chegam em um local, quantas pessoas vocês conseguem, né, atender em uma visita? Hoje nós estamos atendendo em uma visita por volta de 40 banhos. Porque eu estou vendo ali que tem um lugar para homem e mulher separados, né? Separado. A situação é que nós temos mais homens em situação de rua. Perfeito, mais homens em situação de rua, mulheres é uma quantidade menor, mas tem também. Por volta de 40 banhos, 40 cortes de cabelos, doação de roupa é até mais, um pouco, porque alguns não estão necessariamente na rua, mas estão em situação de necessidade. Então o banho leva essa roupa para esse que está em necessidade, para crianças. E outra curiosidade, quantas pessoas hoje estão no projeto? Olha, no projeto, no dia da ação, por volta de umas 15 pessoas, mas nós somos um exército que um pouquinho, cada um faz o seu pouco. Seja vindo no sábado para lavar as toalhas, para colocar, para estender as toalhas, buscando arrecadações, mandando vídeos das nossas ações. Então nós temos hoje, graças a Deus, um exército trabalhando em prol do próximo, mas cabe você também. Cabe você para vir ajudar, porque o banho hoje ele sai uma vez na semana. O intuito nosso é que ele saia todos os dias. Para que ele saia todos os dias, nós precisamos ter um exército muito maior. Todos os dias você fala de domingo a domingo? De domingo a domingo. Esse é o intuito de sair
todos os dias da semana, de domingo a domingo, em locais diferentes de Goiânia. E para isso nós precisamos de mais voluntários. Eu noto que muitas pessoas têm um coração muito bom, só que precisa iniciar. As pessoas estão lá, precisando de você, e você pode ter certeza que uma alma que você salvar, o céu vai ficar em festa. É aquela história, né? A fé sem ação... Ela é morta. É uma fé morta. Ela é uma fé morta. Não adianta você só pregar, não adianta você só orar, você tem que trabalhar. Trabalhar para Deus, trabalhar com esse propósito. E esse é o propósito, Diego, obrigado, da TV Pai Eterno, de sempre divulgar essas boas ações. E aqui fica uma reflexão. Quando você for tomar seu banho, hoje ou amanhã, lembre que aqui em Goiânia existe esse projeto que consegue levar um banho digno para moradores de rua, para pessoas que precisam. Talvez esse exemplo seja a motivação que hoje está faltando na sua vida para você dar esse primeiro passo que o Diego acabou de lembrar. Valeu? Legal. Mais alguma coisa? Só uma frase que vem nos norteando e norteando os irmãos em situação de rua e talvez vá te nortear. Não desista, persista, insista, resista. Avante. Muito bem, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Eu volto com novas notícias amanhã às 8 horas da noite. Até lá!